Olá, vamos direto ao que interessa. Em qualquer tipo de operação, seja numa fábrica, no escritório, não importa, o desempenho sempre flutua um pouco. A grande questão é, como a gente sabe quando uma pequena queda nos resultados é só um ruído normal do dia a dia ou um sinal de que algo está realmente errado e precisa de atenção? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão na gestão, não é mesmo? O perigo é a gente sair reagindo a cada pequena variação, a cada pontinho que sobe ou desce no gráfico. A gente acabaria enlouquecendo e, o que é pior, talvez mexendo onde não deveria. Olha, olhar para um gráfico de dados brutos assim é como tentar entender uma conversa no meio de um estádio lotado. É um caos. Tentar tomar decisões com base nisso geralmente leva a uma coisa que os especialistas chamam de adulteração. Basicamente, nossas boas intenções de consertar as coisas podem, na verdade, acabar piorando tudo, jogando mais instabilidade no processo. Mas, felizmente, existe uma solução. E ela nem é tão nova assim. Lá na década de 1920, um engenheiro chamado Walter Schubert criou uma ferramenta simplesmente genial para trazer um pouco de ordem a esse caos. Uma forma de, literalmente, dar voz ao processo. E a ferramenta é essa, a carta de controle. Mas calma, não pense nela como um bicho de 7 cabeças estatístico. Pense mais como um tradutor. A carta de controle permite que o próprio processo nos diga com todas as letras se ele está estável e previsível, ou se tem algo estranho acontecendo. Ok, então vamos mergulhar um pouco em como isso funciona. O segredo todo por trás da carta de controle se resume a entender que existem 2 tipos de variação completamente diferentes em qualquer processo. De um lado, a gente tem o que chamamos de causas comuns. Pensa nelas como o ruído de fundo normal de um sistema. São dezenas de pequenas coisinhas que todas juntas criam aquela variação esperada de um processo estável. Já do outro lado, temos as causas especiais. Essas sim são os sinais de alarme. São eventos que não deveriam acontecer, sabe? Coisas inesperadas que mostram que algo fundamental mudou ali. Então, para a gente conseguir ouvir o que o processo está dizendo, primeiro a gente precisa aprender a ler o gráfico. Mas olha, é bem mais simples do que parece. Para começar, temos a linha central. Ela é basicamente o centro de gravidade do nosso processo. Mostra qual é o desempenho médio, o esperado, ao longo do tempo. E agora vem a parte crucial, o limite superior de controle e o limite inferior. E aqui, um ponto muito importante, pessoal. Isso não são as metas ou especificações do cliente, tá? São limites que a gente calcula a partir dos dados do próprio processo. Eles definem as fronteiras da sua variação natural. E como são calculados? Geralmente se usa a famosa regra dos 3 sigma. Os limites são colocados a 3 desvios padrão, o tal do sigma, de distância da média, que é representada por essa letra grega μ. E por que exatamente 3 desvios padrão? Simples. Porque, estatisticamente, isso quer dizer que 99,73% de todos os dados de um processo estável vão cair naturalmente dentro desses limites. Ou seja, se alguma coisa escapa, é quase certeza que não foi por acaso. E isso nos leva direto para os sinais de alerta. O mais óbvio de todos é este aqui, um único ponto que cai para fora dos limites de controle. Isso é o processo gritando. É um sinal claríssimo de que algo bem fora do comum aconteceu. Mas existem outros sinais, um pouco mais sutis. Por exemplo, uma sequência de 6 ou mais pontos que estão sempre subindo ou sempre descendo. Isso forma uma tendência. Poderia indicar, sei lá, o desgaste gradual de uma ferramenta, por exemplo. E tem também o que a gente chama de deslocamento. Quando 8 ou mais pontos seguidos aparecem todos do mesmo lado da linha central, isso sugere que o comportamento do processo mudou de patamar. Pode ter sido um lote novo de matéria-prima, um operador diferente. Algo mudou a média do processo. Ok. Tudo isso pode parecer um pouco teórico, né? Mas vamos trazer para a vida real. Vamos ver um exemplo bem prático, de um centro de distribuição. O caminho é bem direto, a gente mede o tempo para montar um pallet, joga esses dados na carta de controle, fica de olho nos sinais e quando o alarme toca, a gente investiga para achar a causa e finalmente age em cima dela. Então vamos imaginar que depois de coletar os dados, a gente descobre que o processo é estável. O tempo médio de montagem é de 15 minutos. A variação natural dele, calculada pelos 3 sigma, nos dá um limite superior de 18 e o inferior de 12 minutos. Tudo que estiver aí dentro é considerado normal. E o processo vai bem por vários dias, tudo dentro dos limites. Mas aí, no dia 15, acontece algo.
O tempo de montagem dispara para 21 minutos. Esse ponto fica lá em cima, bem longe do limite superior de controle. O gráfico está acendendo uma luz vermelha gigante. A equipe, claro, vai investigar. E a descoberta é rápida. A principal empilhadeira do setor quebrou naquele dia. Isso forçou os operadores a fazer boa parte do trabalho manualmente, o que foi bem mais lento. Pronto, uma causa especial, clara, identificável, que explica direitinho aquele ponto fora da curva. E esse exemplo simples ilustra perfeitamente a lição mais importante que as cartas de controle podem nos ensinar. E a regra de ouro é esta. Causas especiais, como a empilhadeira quebrada, exigem uma ação local, pontual. Já as causas comuns, aquele ruído de fundo, só podem ser diminuídas se a gente mudar o sistema como um todo. Confundir essas duas coisas é a receita para muito erro de gestão. Em outras palavras, não se muda o processo inteiro para consertar um problema que aconteceu alguma vez. E, do mesmo modo, não se tenta resolver um problema que é do sistema com um remendo local. A carta de controle nos dá essa clareza, para a gente usar a ferramenta certa para o problema certo. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A carta de controle permite que a gente pare de reagir a qualquer barulhinho e comece a ouvir os sinais que realmente importam. Então, a pergunta que fica é: qual processo no nosso dia a dia está aí tentando dizer alguma coisa, mas que a gente ainda não deu uma voz para ele?